A última coisa que Arthur Vasconcelos viu foram as luzes de cristal do lustre de seu quarto, um brilho frio e impessoal que refletia em um império avaliado em bilhões. Aos 65 anos, ele morria como viveu, cercado de luxo e de uma solidão monumental. O som da máquina que monitorava seus batimentos cardíacos era a única companhia em sua mansão vazia. Um testamento de que um homem pode comprar o mundo, mas não uma mão para segurar em sua partida. Em seu último suspiro, um único arrependimento o consumiu. O rosto de Laura, sua ex-esposa, como ele a viu pela última vez, com os olhos cheios de uma decepção silenciosa. Então, a escuridão, mas não por muito tempo. Uma luz forte o invadiu, não a luz fria do seu quarto, mas o brilho quente do sol da manhã. O cheiro não era de antisséptico, mas de um desodorizante barato de pinho pendurado no retrovisor. Suas mãos não estavam sob lençóis de seda egípcia, mas firmes em um volante de plástico desgastado. O tecido que cobria seu corpo não era um pijama de grife, mas um poliéster áspero, um uniforme mal ajustado. Ele estava sentado no banco do motorista de um carro de luxo, mas era inegavelmente o assento de um empregado. Confuso, ele ergueu os olhos para o espelho retrovisor e o pânico o atingiu como um soco no estômago. O rosto que o encarava não era o seu. Era o rosto de Pedro, seu fiel motorista por mais de 2 décadas. Um homem de feições cansadas, de 50 anos, com a lealdade cravada nas rugas ao redor dos olhos. Eram os olhos de Pedro, mas o terror dentro deles era todo de Arthur. "O que está acontecendo?" Ele tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco, a voz de outro homem. Foi então que ele ouviu uma risada do banco de trás. Uma risada arrogante, impaciente, que ele conhecia como a sua própria. "Vamos, Pedro, ande logo! Não quero me atrasar para o meu próprio casamento." Arthur olhou pelo retrovisor e se viu. Uma versão de si mesmo com 45 anos, no auge de seu poder. O cabelo preto impecável, o terno caríssimo. Ao seu lado estava Laura, 20 anos mais jovem, deslumbrante em seu vestido de noiva, mas com um véu de ansiedade cobrindo seu sorriso. Ele entendeu. Não era um sonho. Ele havia voltado 20 anos no tempo, para o dia de seu casamento, mas estava preso no corpo do homem que ele mal enxergava como gente. "Laura, querida, você ligou para o cerimonialista? Não quero surpresas", disse o jovem Arthur, o tom mais parecido com uma ordem do que com um pedido. "Sim, querido, está tudo certo", ela respondeu, tentando pegar a mão dele. Mas ele a ignorou, pegando o celular. "Preciso resolver uma coisa da fusão antes de chegar." Arthur, no corpo de Pedro, observou a cena pelo espelho. Ele viu a mão de Laura recuar, o brilho em seus olhos diminuir, a microexpressão de dor que ele jamais havia notado. Ele se lembrou daquele dia como um triunfo, uma demonstração de poder. Agora, do banco do motorista, ele via como o início do fim. Chegando à igreja, a crise se instalou. Em meio ao nervosismo, Laura não encontrava a pequena caixa com as alianças de seus avós que usaria na cerimônia. O pânico tomou conta dela. O jovem Arthur explodiu. "Como assim você perdeu? Laura, custa fazer uma coisa direito, é o nosso casamento, não uma reunião de amadores." A humilhação nas palavras dele ecoou na entrada da igreja, sob os olhares da família dela. Arthur viu o rosto de sua noiva ficar pálido, as lágrimas brotando. Ele se lembrou de ter pensado na época, que drama desnecessário. Agora, ele sentia a crueldade de suas próprias palavras como facas em seu peito. Ele precisava fazer algo. Ele era apenas um motorista, um fantasma no fundo da cena. Mas talvez isso fosse o suficiente. Enquanto o jovem Arthur continuava a reclamar, ele saiu do carro, aproximou-se de Laura e, com a voz calma de Pedro, disse: "Com licença, senhora Laura. Às vezes, quando procuramos algo com pressa, nossos olhos não veem. Respire fundo." Ele olhou para dentro da bolsa dela, que estava aberta no banco. Com um movimento suave, moveu um lenço de seda e, ali no fundo, estava a caixinha de veludo. "Aqui está, senhora."
estava apenas escondida. E ele entregou a caixa nas mãos trêmulas dela. O jovem Arthur parou de gritar, pego de surpresa pela calma intervenção. Laura olhou para ele, para o rosto cansado de Pedro, e seus olhos se encheram de uma gratidão imensa. Obrigada, Pedro, não é? Obrigada. Aquele simples ato de gentileza mudou a atmosfera. O jovem Arthur, sem jeito, pigarreou e ofereceu o braço a Laura, um gesto de paz. Durante a cerimônia, Arthur observou de longe. Seu é o mais jovem, talvez tocado pelo incidente, segurou a mão de Laura com mais firmeza, olhou para ela com um pouco mais de ternura. Ao final da festa, ele os levou para a nova mansão. Enquanto abria a porta para Laura, o vento frio da noite a fez estremecer. Sem pensar, ele tirou o próprio paletó do uniforme e o colocou sobre os ombros dela. Para não pegar um resfriado na sua noite, senhora. O jovem Arthur observou o gesto. Uma ruga de curiosidade na testa. Laura sorriu, um sorriso genuíno, talvez o primeiro da noite. O senhor é muito gentil, Pedro. Quando eles entraram na casa, seu eu mais jovem se virou. Ele caminhou até o carro e, em vez da dispensa arrogante de sempre, ele estendeu uma nota de R$100. Obrigado pelos serviços hoje, Pedro. Foi eficiente. Era pouco, mas vindo daquele homem, era um reconhecimento. Mas a verdadeira recompensa veio de Laura, que se aproximou e disse: "O senhor foi um anjo hoje. Obrigada por tudo." Enquanto dirigia para longe da mansão, deixando seu passado para trás, Arthur, no corpo de Pedro, sentiu algo que nenhuma fortuna jamais lhe deu: paz. Ele não sabia o que o amanhã traria. Se acordaria velho e moribundo, ou se viveria o resto dos dias de Pedro. Mas ao olhar no retrovisor, viu o rosto do motorista sorrir, e pela primeira vez na vida, sentiu-se o homem mais rico do mundo. Ele havia perdido seu império para ganhar uma alma.